Marcão, o Pitbull mordeu a bola no campeonato de Salbara. Tem gols que só mostrando, porque se falar ninguém acredita. Olha só o que fez o Pitbull Marcão pela semifinal do campeonato de Salbara. Um golaço do meio da avenida, do meio do campo, que deu a classificação ao time do Porto. Que é isso? Dá pra ver e rever. Que pintura do Pitbull Marcão, do meio da avenida. Ele acertou um torpedo, um golaço para entrar pra história. O nome da fera é o Pitbull Marcão. Escreve o seu nome no campeonato de Salbara. Um golaço!